Olá, gente, tudo bem? Nossa aula de matemática de hoje vai ser falando sobre geometria. Que assunto da geometria? São os poliedros. O que quer dizer poliedros? Poliedro significa várias faces, figuras com várias faces. Poli são vários. Então, várias faces. E vamos perceber essas várias faces em duas figuras que tia Adriana montou usando palitos. Vejam bem, porque em casa vocês também vão montar as figuras de vocês, certo? Esse conteúdo está na página 73, com atividade na página 74, certo? Então vamos lá. Eu formei com palitos e com massinha de modelar, como vocês podem usar fitas para juntar as pontas dos palitos, qualquer outra chiclete, por exemplo, uma balinha que seja mole, para você juntar os palitos, certo? Ou fita, como a Adriana juntou aqui, usou também massa de modelar, certo? Então, vocês em casa, a aula de arte para essa semana vai ser montar figuras que têm várias faces. Pode ser um cubo, pode ser um paralelepípedo, que é a forma de retangular, pode ser um triângulo com face, com base triangular, como esse aqui. Pode ser um triângulo com base retangular também, quadrangular no caso. Aí fica a critério de vocês, certo? Vamos lá. Então, essa figura que tia Adriana montou, esse cubo, ele tem 6 faces. Vamos lá observar quais são as faces. Então, cada lado dessa figura, contando com a base, cada lado é uma face. Então, o cubo tem 6 faces e o triângulo com base triangular tem 4 faces. Essas 3 faces aqui, com a base também a gente conta a 4ª face. Como nós vamos descobrir as arestas que essa figura tem? Nela também, no cubo, nós percebemos que tem 8 vértices. Quem são esses 8 vértices? É a união. Quando eu juntei as pontas dos palitos, então eu uni os palitos. Então, essa união se chama vértice. Então, vamos lá contar quantos vértices tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 vértices. E ainda falta a gente colocar aqui as arestas. Arestas são, por exemplo, cada palito desse é uma aresta. Então, como é que eu vou fazer para descobrir quantas arestas tem esse cubo? Um matemático bem antigo, chamado de Euler, fez uma equação, fez um cálculo para se descobrir quantas arestas, que eu dei o exemplo, que cada palito desse, cada linha dessa, cada palito desse é uma aresta. Então, para descobrir quantas arestas tem uma figura. No caso daqui que nós estamos observando, o cubo. Então, qual a equação, qual cálculo é esse? Qual a fórmula desse cálculo? Está aqui. 6 faces, que é cada lado da figura, mais 8 vértices, que é cada encontro das linhas, 8, menos o número de arestas, que é cada linha dessa que formou o cubo, no caso aqui, cada palito desse, que é igual a 2, é uma fórmula, certo? Aí, o que é que faz? 6 mais 8 permanece, o 2 que estava aqui passa para frente subtraindo, e o número de arestas que estava aqui diminuindo passa para trás somando, certo? Então, fez a soma do número de faces com o número de vértices, que deu 14, menos 2 que está aqui na equação, que dá 12. Então, o número de arestas é 12. Preste bem atenção na página 73, que tem essa equação, tem essa fórmula, para vocês descobrirem quantas arestas tem as figuras lá na atividade, certo? Então,
Essa figura aqui, o cubo, tem 12 arestas. Vamos ver realmente se são 12 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? São 12 arestas. Cada palito desse é como se fosse a linha para você montar a figura. Então, são 12 arestas. Como também eu trouxe para vocês uma pirâmide, certo? E a pirâmide, ela pode ter vários nomes, de acordo com com o número de lados e a sua base. Essa pirâmide aqui, que é a pirâmide triangular, ela tem 4 faces, que são essas 3 aqui, e a base triangular. Por isso que ela é chamada de pirâmide triangular, porque ela tem a base triangular, certo? Também existem as pirâmides quadrangular, que tem a base, que são 4 lados com a base 5, né, e ela forma um quadrado. Existe também a pirâmide pentagonal com 6 faces, a pirâmide hexagonal com 7 faces. 7 faces e ainda tem... Isso, são 7 faces somando com a base, certo? Aí vem a atividade. Vou aproveitar e já fazer a correção com vocês. Na página 74, tem assim: pense e responda que sólidos geométricos serão estes depois de montados. Aí é como se fosse aqui, 2 caixinhas abertas. Aí você imagina assim, fechando. Você poderia pegar um papel e fizesse essas dobras, certo? E até você observando também, dá para perceber que figuras, que poliedro forma. Quais os poliedros que são formados com essas 2 figuras. Gente, na página 74 tem uma atividade sobre poliedros, certo? Primeira questão é para vocês descobrirem que sólidos geométricos serão formados a partir dessa figura aqui, como se elas fossem montadas. Se você perceber que a figura azul, ela montada, até você observando antes de montar, dá para perceber que aí vai formar um retângulo, um paralelepípedo. Por quê? Porque ela tem os lados compridos, 2 lados menores e 2 lados maiores. Então dá para perceber que aí é um paralelepípedo. Na figura abaixo tem pontas, tem faces triangulares. Então dá para perceber que aí já é uma pirâmide. Só que a base dela, que é a parte que fica embaixo, é a parte que apoia, que é apoiado, por isso que chama de base, que é de onde vai ser começada a construção, é a base. Né? A casa, quando ela começa a ser construída, ela começa da base, começa do solo, aí vai subindo. Então, a questão das figuras também, a parte de baixo, onde apoia, se chama de base. Então, a base é quadrada, é uma pirâmide de base quadrangular, certo? Marque a figura que não é poliedro. Vamos entrar já em um assunto também, muito simples, sobre corpos redondos. As figuras que não são poliedros. Poliedros têm faces. E as figuras com corpos redondos não são classificadas como poliedros. Então, aí, a única figura que não tem, que não é um poliedro, que não tem faces, é o cone. Certo? Questão 3. Observe as pirâmides e complete as informações escrevendo o número de arestas. Como que a Adriana explicou antes. Que nessa questão da página 47, na questão 3, vocês vão usar a equação de Euler. Só que essa equação de Euler aqui, eu usei número de faces e número de vértices do cubo. Vocês vão utilizar aí número de faces e número de arestas, número de faces e vértices para descobrir as arestas, de acordo com as pirâmides. Não tem nada a ver com o cubo, certo? Vamos ver aqui. E a Adriana vai fazer um exemplo desses aqui no quadro. E vocês vão prestar bem atenção, vai fazer bem devagar para vocês observarem. E vocês vão observar bastante para continuar fazendo os outros exemplos
para descobrir o número de arestas, certo? Então, a primeira figura é essa aqui, ó. É um triângulo de base triangular. Então, esse triângulo tem 4 faces, contado essas faces aqui com a base, que também é uma face. Então, são 4 faces. 4 faces. Vamos ver o número de vértices. 1, 2, 3, 4. Vértices são os encontros das linhas. Se você fez uma linha, juntou a outra, então aquele encontro das linhas, o encontro é chamado de vértices. Então aqui tem 4 vértices. E o número de arestas? Não sabemos. Então vamos aplicar a fórmula. Vamos aplicar a fórmula para chegar ao número de arestas. Então, vão ser 4 faces menos o número de arestas mais o número de vértices, que é igual a 2. Preste atenção. Para eu descobrir o número de arestas, para eu descobrir essas linhas aqui, quantos palitos eu usei nessa figura, certo? Eu tenho que aplicar primeiro a equação. Como é que eu faço? Número de faces menos o número de arestas, que eu não sei ainda, que é o que a gente está procurando, mais o número de vértices, que é igual a 2. Aí o que é que eu faço? 4 menos 2 mais 4 é igual às arestas. 4 menos 2. 4 menos 2, 2, mais 4. Aí, agora eu faço a soma, que dá 6, e o número de arestas é esse aí. São 6 arestas. Vamos ver se são 6 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, as arestas, cada palito desse que eu usei para formar a figura, são 6, certo? Então, em todos vocês vão fazer essa fórmula, em todas essas questões. Só que vai ser de acordo com a quantidade de faces que tem cada figura. Lembre que essa parte que nós apoiamos aqui também é uma face, certo? Aí tem vários triângulos com base triangular, com base quadrangular, certo? Aí nós depois faremos também uma correção, depois vocês mostram pra gente quantas arestas vocês descobriram em cada figura, certo? Nosso outro assunto, também para essa aula de matemática, são os corpos redondos. São aquelas figuras que não são poliedros. Como poliedros são figuras com várias faces, então os corpos redondos, eles não têm faces, certo? Vamos lá. Eu trouxe aqui uma bolinha, que tem um corpo redondo, que ela rola facilmente, e tem um copo com formato cilíndrico. Essas duas figuras, apesar de terem faces, não tem faces, mas tem a superfície arredondada, certo? Mas tem diferenças também. Então, o que é que acontece com a bola? Nem tem faces, nem tem vértices, nem tem arestas. A bola ou esfera, como vocês queiram dizer. Já o copo, que é o formato cilíndrico, tem bases. Duas bases planas e tem faces arredondadas. Face arredondada, no caso. Face arredondada. Certo? Não tem nenhum vértice. Então, a diferença entre corpos redondos e poliedros é que os corpos redondos, eles não têm faces. Certo? São figuras com superfícies arredondadas. Então, onde você encontra esse assunto? Na página 75.
E vem também para a atividade, para vocês procurarem, primeira questão, procurarem em casa figuras, objetos que têm forma arredondada e ilustra. Copo, estojo, 4 figuras, ilustra aí. Cuidado, não coloque figuras com faces, como a Adriana explicou, cubos, figuras que têm formato quadrado como cubo, como um estojo retangular, como figuras que têm lados triangulares. Não, porque aí são figuras que têm faces. Questão 2. Encontre na bagunça do quarto de Jean alguns sólidos geométricos arredondados e circúleos, que tem aí superfície arredondada. O globo, o vasinho de planta, a cúpula do abajur, a bola, um foguetinho que está aqui no tapete, o aquário também, a cúpulazinha da luminária também. Então essas figuras são corpos redondos, certo? Na página 76, que a atividade vai até ela, está pedindo para vocês classificarem as figuras em poliedros ou corpo redondo. Lembre, se for uma figura que tem faces, que tem lados, então é um poliedro. Se for uma figura que tem superfície arredondada, como esse piloto aqui, superfície arredondada, tem 2 bases, mas tem superfície arredondada, aí você diz que é um corpo redondo. Então a caneta tem também superfície arredondada, então é um corpo redondo. O dado é um poliedro. A dama é um poliedro também. A bola é um corpo redondo, certo? Na página 4, em meio a esse emaranhado de traçados aí, vocês encontram figuras. A princípio, observando, vocês encontram figuras. O que é que vocês vão fazer? Conte e escreva a quantidade de esferas que você consegue ver no emaranhado abaixo. Então, tudo que tem formato redondo, né, vocês vão pintar, por exemplo, e depois conta e coloca na linha. Quantos vocês encontraram? Questão 5. Escreva o nome de algum objeto que tenha a forma de triângulo. Triângulo com base quadrangular. O que é que tem? O que é que tem forma de esfera? O que tem forma de cone e o que tem forma de cilindro. 6. Qual dos palhaços abaixo foi composto apenas por poliedros, por figuras com faces? Vocês vão assinalar. Faça essa atividade sobre geometria, capriche e não esqueça de fazer um caderno de desenho, ou vocês podem desenhar, ou, para ficar mais interessante ainda, vocês montarem as 2 figuras que tia Adriana montou. Vocês montarem o cubo e montar o triângulo com base triangular ou base quadrangular, certo? Montar com palitos, ou palito de dente, ou palito de churrasco, ou palito de picolé, ou até vocês brincando com o próprio lápis de cor, aí fica a critério de vocês, certo? E se vocês preferirem também postar no vídeo a figura que vocês formaram, maravilhoso, certo, crianças?